Continuando então aqui com o cálculo, galera, do perímetro do retângulo, vamos fazer o exemplo 3, ok? Que nos diz o seguinte: sabe-se que o lado de um quadrado mede 5 centímetros. Calcule o seu perímetro. Então assim, nós sabemos então que nós temos um quadrado, vamos fazer um esboço dele aqui, um desenho livre mesmo, não precisa usar régua porque é só para ajudar o pensamento, né? Então vamos fazer aqui o quadrado. Esse quadrado que a gente tem aqui, a gente sabe o quê? Que o lado dele mede 5 centímetros, né? O que isso significa? Como a gente está falando de uma figura que é um quadrado, nós sabemos que todos os lados têm a mesma medida. Então, se aqui mede 5, aqui também vai medir 5. Se aqui mede 5, aqui também vai medir 5. E aqui também vai medir 5 centímetros. Um outro fator importante para a gente lembrar é que um quadrado ele também é um retângulo, tá, galera? A gente sabe que todos os retângulos, né, que a gente tem, cada um deles vai ter uma característica diferente. E uma característica diferente dos nossos retângulos vai ser o quadrado. Todos os quadrados são retângulos, ok? Então, agora que a gente já definiu, que a gente sabe que o quadrado pertence aos retângulos, nós vamos calcular aqui o perímetro. Vou colocar aqui a letra P para representar, né, o perímetro. E nós vamos fazer a soma, então, de 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, somando tudo, 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 20 centímetros. Então, significa que o perímetro de um quadrado de 5 centímetros vai medir 20, né? Somando todos os lados. No exemplo 4, nós vamos ter uma outra situação. Vamos lá. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 80 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia ao redor do campo. Quantos metros os jogadores correrão por treino? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente sabe que esse campo de futebol que foi mencionado no problema, ele tem um formato retangular. Vou fazer aqui um esboço então dele para nós, né, do campo de futebol, para ajudar o nosso pensamento. Não precisa ser feito com régua, como eu já disse, né? Que ele só está aqui para ajudar a nossa imaginação. Então aqui temos o seguinte: nós sabemos que a largura mede, tem, né, 100 metros, né? Então mede 100. E o comprimento mede 80. Perfeito. Então aqui a gente já conhece as dimensões do nosso retângulo. Então se a gente já conhece as dimensões, a gente sabe que a largura mede 100. Então se a largura mede 100 aqui em cima e mede 100 aqui embaixo. E se o comprimento mede 80, né, no caso o comprimento é o mesmo em todos os lugares para se tratar de um retângulo. Então se esse lado mede 80, esse também vai medir 80. Ótimo. Então aqui a gente já conhece todos os lados, a medida de todos os lados do meu retângulo. O próximo passo então é eu calcular aqui quanto que dá em metros uma volta, ok? Então para descobrir isso é só calcular o perímetro, somar todos os lados. Então nós temos 100 mais 80 mais 100 mais 80. Ótimo. Então somando 100 mais 80 mais 100 mais 80, nós temos 360. Então, uma volta equivale a 360 metros. E nós queremos, então, 5 voltas e meia. Então, 5 voltas. Para a gente encontrar 5 voltas, agora, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos pegar uma volta e multiplicar por 5. Então, 5 voltas é igual ao 360 vezes 5. Então, como a gente sabe quantos metros correm por treino, né? E a gente sabe que são 5 voltas e meia ao redor do campo por treino, que está escrito aqui, né? 5 voltas e meia. Então, nós vamos executar aqui já o cálculo das 5 voltas. 360 vezes 5 vai dar, então, 1.800. Então, 1.800 metros é equivalente a 5 voltas. Ainda temos mais meia volta. Essa meia volta ela é o seguinte. Ela vai ser o quê, então? A meia volta vai ser a metade de uma volta inteira. Então, a meia volta é 180 metros. Então, para eu calcular o total, né, de todo o percurso, eu vou somar então tudo. Eu vou pegar
as 5 voltas, que é 1.800 metros, mais a meia volta, que é 180 metros. Somando os dois, somando 1.800 mais 80 metros, 180 metros, que aqui também é metros, tá, galera? Só pra gente lembrar. Não precisa colocar o M, mas se quiser pôr não tem problema. Então, 1.800 metros mais 180 metros vai resultar em 1.980 metros. Perfeito. Então, o que isso significa, né? Significa que quantos metros os jogadores correm por treino. Então, os jogadores correm por treino 1.980 metros. Então, essa daqui é a resposta do problema, ok?